Olá, tudo bem? Tudo certo? Laurindo Pires, coach e mentor de emagrecimento saudável. Hoje eu vim falar para você prestar atenção porque não é fácil manter o peso ou porque é tão fácil engordar, fosse falar assim. O nosso corpo, ele é uma máquina de engordar. E se você tem mais que 30 anos, você já observou que é verdade isso, que se você não se cuidar, em pouco tempo você engorda. Mas para entender o porquê que o nosso corpo é uma máquina de engordar e por que a obesidade cresce a cada dia, por que que você se mata fazendo academia, por que que você tem que controlar a alimentação, às vezes caloria por caloria, temos que entender onde nasceu isso. Então quero te dizer aqui, na era paleolítica a gente tinha muito pouca alimentação. Ela era bem escassa. Nós vivia da caça e vivia da natureza, praticamente só da natureza. Então o nosso corpo, ele inteligentemente fez o que chamamos de estoque reserva de energia, ou seja, estoque de gordura. Porque naquela época, se caçava um animal uma vez por semana, pra você ter uma ideia, comia-se até a parte gorda, as vísceras desse animal. A carcaça magra deixava lá, porque o que nós precisávamos? Precisávamos sim de energia, de gordura, porque saber quando iríamos comer novamente. Toda alimentação era exatamente da natureza, caça ou cultivo. 50, 100 anos para cá, a nosso comportamento, a nossa alimentação ficou mais fácil. E é bem simples de você entender isso. Vou falar da minha história. O meu avô cultivava praticamente toda a alimentação e vivia de caça ainda, caça, pesca e algum animal que ele mesmo tinha em casa. Meu pai, já mais jovem, já tinha mercado para ele comprar algum alimento, arroz, os alimentos mais básicos, farinha. Todavia, ele ainda cultivava por muito tempo e também tinha animais ou de caça e pesca ou ele mesmo cuidava dos próprios animais. E naquela época, eu lembro quando eu era criança, nós vivia buscando pastos, eu sou lá do interior, vivia tratando com abóbora, melancia, ao natural. E aí nós comia carne dessa, vinha daí a nossa fonte de carne. E a nossa fonte de alimentação vinha ou da natureza e alguma parte do mercado. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, e olha que eu tenho apenas 30 anos, refrigerante, bolacha, salgadinho, isso tudo era raramente, ou quando tinha um aniversário, ou no Natal, caixa de bombom. Claro, nós também éramos de família mais humilde, mas era todo mundo assim. Porém, olha os jovens de hoje, para você entender a evolução. Refrigerante tem todo dia, porque se tornou barato, fácil de encontrar. A alimentação deles é a base de salgadinho e comida rápida. De repente, a sua alimentação, que nem é criança, é a base de salgadinho e comida rápida. Então, significa que nós temos muita alimentação. Hoje, pega 50 reais, as pessoas dizem que 50 reais não leva muita coisa para casa, mas se tu comprar só comida, tu sobrevive um tempo. Coisa que antigamente você não conseguiria fazer isso. Dessa forma, estamos obtendo muita alimentação, mas lembra naquela era paleolítica? O nosso corpo estoca energia e o nosso corpo ele foi programado para isso. Ele evoluiu para isso. Cada célula do teu corpo, cada movimento do teu corpo, ele é planejado para poupar energia. As tuas células, nesse exato momento, ela vive com o mínimo de energia suficiente para viver. Ela não gasta um pouquinho mais, ela vive com o mínimo. Por que é tão difícil sair e fazer uma atividade física? Porque o teu cérebro, ele quer evitar o gasto de energia, porque isso, na era paleolítica, fazia parte da sobrevivência. Hoje, não, mas o nosso corpo continua da mesma maneira, querendo poupar energia. Então nós temos um corpo que poupa energia e nós temos um ser humano, uma pessoa que consome muita energia. Resultado disso é engordar. Eu queria vir aqui e te dizer assim, é fácil emagrecer, basta você seguir uma rotina de treinos, uma rotina de atividade física e se alimentar menos. Aquela história, gastar mais energia e comer menos e que você vai conseguir. Na teoria isso funciona, mas na prática você já sentiu que não é assim que funciona. E o que eu quero dizer para você? Abre o olho, presta atenção, fica em alerta, porque nós estamos rodeados de tentações ou nós estamos num mundo programado. O mundo que nós vivemos hoje, ele foi programado para engordar. E eu vou te provar isso nos próximos minutos de vídeo. Levando em consideração que mudanças feitas no nosso estilo de vida, na evolução, nossa comida evoluiu, porém, o nosso estilo de vida evoluiu. O que antes se caminhava 5 km para ir na escola, hoje a criança não quer nem caminhar 5 quadras. Ela tem que caminhar na quadra seguinte, pegar o ônibus e ir para a escola. Antes você subia morro, você carpia, você
roçava, você andava de bicicleta, ou você andava a cavalo. Hoje, você anda de ônibus na cidade, anda de carro. Hoje o teu carro, o nosso carro, olha o conforto. Ele tem um trem lá que aperta o botão e sobe o vidro. Nem a maçaneta mais para você puxar ela ali para gastar uma energia você não tem mais. Você chega no teu prédio, no teu apartamento, antes de você ir no teu apartamento, tem um elevador. Tu sobe ali, olha que facilidade. O mundo ele evoluiu para tornar as coisas mais fáceis. Então você mudou o estilo de vida, tu tá gastando menos energia, em contrapartida você tá comendo muito mais. Por que você tá comendo muito mais? Não em termos de quantidade, mas a qualidade. A tua comida evoluiu, ela ficou mais fácil, mais rápida, prática, mais saborosa. Por quê? Os cozinheiros, eles descobriram uma coisa muito importante há décadas atrás, que o nosso paladar, ele gosta de gordura, açúcar e sal. Agora eu falo para você, pensa a comida que você mais gosta. Se ela não tiver essas três combinações de gordura, açúcar e sal, ela tem no mínimo duas. E é isso, eles não estão nem aí se você vai engordar ou emagrecer. O cozinheiro, ele quer te vender, ele quer te agradar. Se você vai numa pizzaria, você vai para comer bem. O comer bem é sentir sabor. E se é isso que dá sabor, é isso que vai ter lá dentro. Ou seja, você está comendo mais rápido, mas comendo menos qualidade, menos nutrição. Você está comendo menos naturais. Dessa forma, é impossível você não engordar. Não bastasse isso, comer não deixa de ser cultural. Nós fomos ensinados. Quando vem uma visita na sua casa, quando vem uma visita lá em casa, o que você faz para agradar? Você faz uma torta, você faz um doce, um churrasco aqui no sul. Vários lugares se faz churrasco. A comida, ela é social. A comida traz união. Você reúne a família, vamos fazer uma janta. Sempre tem comida envolvida. Isso é cultural. A visita chega, você está sempre preocupada. O que eu vou servir? Vai vir a sua mãe, vai vir a sua irmã. Você prepara todo um orçamento do que você vai servir para essas pessoas. Então a comida, ela está na nossa rotina e ela está muito fácil de conseguir. E ela está cheia do que? Açúcar, gordura e sal. Como eu já falei aqui, se a comida ela é algo cultural e a gente tem que aprender a lidar com isso. E se a gente não aprender a lidar com isso, se você não aprender a lidar com isso, estaremos na estatística de cada vez ganhar mais peso. Cada vez mais peso. Porque nós estamos lutando aqui contra um sistema que eu digo é um sistema mundial formado para te engordar, para me engordar. Pensa, primeiro, a indústria do alimento, ela quer fazer alimentos cada vez mais saborosos. E para fazer alimentos cada vez mais saborosos, entra naquela regra: gordura, açúcar e sal. Alimentos cada vez mais rápidos, instantâneos. Todos esses são nutritivamente ruins e falando em calorias e falando para você engordar, são ruins demais. Então a indústria alimentícia, sabendo disso, e você entrou na onda. Quem não gosta de sair de casa, comer um X tudo? Quem não gosta de sair de casa, comer uma pizza? Quem não gosta de sair de casa, comer algo que realmente tem sabor? Com isso, você está automaticamente se prejudicando. E vou te dizer por que você está se prejudicando. A barra do seu paladar. Sabe o que é a barra do seu paladar? Paladar é o seguinte: é o sabor que você sente dos alimentos. Independente do alimento, todos eles têm um sabor a te oferecer, por mais neutro que seja. A salada, o alface, tem sabor. Como você está com a barra de paladar elevada? Vou te dar um exemplo. Imagine que você sai de casa e agora você vai comer um X. No X ainda você coloca mostarda, maionese, ketchup. Você concorda comigo que aquilo é um sabor elevado? Aí você chega em casa, no outro dia te servem alface e tomate, você não vai querer. Por que você não vai querer? Porque ontem à noite você comeu algo com sabor muito elevado e agora estão te oferecendo algo com sabor muito pequeno. E é dessa forma, é por causa disso normalmente que você não gosta de salada, que você não gosta de fruta e que você não gosta de alimentos mais naturais, porque eles não têm todo aquele sal, eles não têm todo aquele açúcar e eles não têm toda aquela gordura. Isso dificulta muito o processo de controle de peso, porque são esses os alimentos que devem fazer parte da sua rotina. Nós estamos no mundo ao contrário. Você deveria pegar o X e comer de vez em quando, a pizza e comer de vez em quando. Não, você está comendo de vez em quando uma salada, de vez em quando você está comendo uma fruta. E isso, depois você pensa, por que eu estou engordando? Mas olha o teu comportamento. Olha para dentro de você e veja, o teu comportamento é o comportamento de uma pessoa que está emagrecendo ou é o comportamento de uma pessoa que está engordando? Uma coisa eu quero te dizer certo, aqui nesse mundo não existe paralelo. Todo dia, toda refeição, ou você está ficando mais magra ou você está ficando mais gorda. Não existe
O almoço, você escolhe o que comer. Não existe paralelo. Não existe peso correto se manter no peso correto. Você sabe disso. Você que está no peso correto, você sabe disso. É 2 dias escapado e você já aumenta 2 quilos às vezes. Entenda. Não existe paralelo. Ou você está emagrecendo ou você está engordando. A última garfada que você deu hoje foi garfada de emagrecimento ou foi garfada de engorda? Se foi garfada com o paladar elevado, não tenho dúvida. Foi garfada que vai fazer você engordar. Como a barra do paladar está elevado, você começa com mimimi dizendo que você não consegue emagrecer porque você não gosta dos alimentos naturais. Então eu vou te dar uma dica muito legal para você baixar a barra do paladar. E a dica é fazer jejum. Como assim? Exatamente. Você já deve ter ouvido falar no jejum intermitente. O jejum intermitente é muito bom, benéfico para a sua saúde, ele é benéfico para o seu paladar, ele é benéfico para o seu corpo e ele ainda te ajuda a queimar gordura. Mas tem que ser um jejum programado. E aqui eu quero que você preste atenção. Um jejum de 16 horas por semana é capaz de recuperar o seu paladar. Ajudar, ao menos. Como que faz um jejum programado, um jejum intermitente? Você come às 20 horas da noite, sua última refeição, e aí você vai comer novamente apenas ao meio-dia. Fazendo isso, você já faz o jejum. Isso ajuda demais a baixar a barra do seu paladar. Eu tenho uma outra coisa bem legal para te dizer. Se você fazer o jejum uma vez por semana e você se forçar em 7 dias, o teu nível do paladar já tem baixado muito. Se você se forçar a comer comidas mais neutras, a fazer um arroz mais neutro, a fazer salada nas suas refeições, a comer frutas, já vai baixar bastante a barra do seu paladar. E se você continuar forçando por 21 dias, você cria um paladar totalmente novo e incrível. Se você fazer isso por 21 dias, você vai começar a gostar do que te faz bem e você vai diminuir o que te faz mal. Porém, presta bem atenção, não existe aquela história de você construir um hábito em 21 dias. Se você comer 21 dias salada todos os dias, quando você voltar a comer o cachorro quente, você vai gostar mais do cachorro quente. Não tem erro. Quando você voltar a comer um X, você vai gostar mais do X. Quando você voltar a comer uma pizza, você vai gostar mais da pizza. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso paladar prefere açúcar, sal e gordura. Salada não tem, fruta não tem tanto. Então você tem que ser forçado. A notícia é boa, você cria um novo paladar. A notícia é que ruim é que você tem que forçar isso. Tem que ser conscientemente. Além de nós ter a barra do paladar muito elevada, olha que é engraçado, além de nós culturalmente se envolver com a comida, nós estamos dificultando o processo de emagrecimento porque não conseguimos lidar com as nossas emoções. Veja bem, você entristece e come. Você briga e come. Você tá feliz, você come. Olha isso, você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. E quando que você come saudável nessa história toda? É incrível, mas é exatamente isso que está acontecendo. O nosso cérebro, ele tá sobrecarregado. Às vezes você chega em casa cansada, o seu chefe te apurrinhou. Ou se você é o patrão, muitas e muitas vezes, os clientes, você lidou com muitas coisas no dia todo. E as coisas essas que te estressaram, coisas essas que sugaram sua energia. Aí você chega em casa acabado e você vai comer um doce. Por quê? Porque parece que é um momento de prazer que você tem. E não tem muito o que fazer a não ser que seja consciente. Consciente tem que mudar a rotina. A sua rotina ela está errada e o doce ou o que você for comer não vai resolver o problema que o dia a dia criou para você. A dica aqui ela é muito simples. Tenha em casa apenas alimentos que ajudariam você a se manter mais saudável e que ajudarão você a se manter no peso. E que se você está em processo de emagrecimento, que ajudarão no processo de emagrecimento. Alimentos quais sejam naturais. Você tem que estar com a tua geladeira cheia de frutas. Não cheia que você vai estragar a fruta, mas tem que ter muito mais fruta que bolacha. Você tem que ter verduras, você tem que ter salada, você tem que ter legumes. Por quê? Com fome, você come. Brava, você come. Triste, você come. Agora, se você tem alimentos saudáveis em casa, você vai comer alimentos saudáveis. Outra coisa é quando a gente está fazendo uma alimentação, a gente está preparando uma refeição. Se você é como eu sou, eu fico experimentando. Então, se eu estou fazendo um doce, automaticamente eu fico experimentando doce. Mas se eu for fazer uma salada, automaticamente eu fico experimentando a salada. O que que isso significa? Significa que eu estou comendo saudável. E se eu estou fazendo porcaria, eu estou comendo porcaria o tempo todo. Então, organize a sua casa, organize a sua rotina, organize a sua geladeira,
organize onde você guarda a sua comida com comidas saudáveis. Por quê? Fora de casa você não tem esse controle. E a dica é muito simples, foque no que você tem controle. Se em casa você tem controle, você é responsável pelo que você come, é você que compra, é você que vai no mercado, é você que escolhe, é você o responsável por ter ou não ter porcaria dentro de casa. Se você comprar alimentos saudáveis, com toda certeza há facilidade no processo de emagrecimento. Então, a dificuldade em controlar as emoções, o excesso de comida, são todos agravantes, mas o nosso corpo ser uma máquina preparada para gastar o mínimo de energia possível, tá elevando muito o grau de gordura corporal das pessoas. A indústria alimentícia, sabendo que você gosta de coisas com alto sabor, larga lá para dentro. E a gente não aprende com a história. Se você acha que é inteligente aprender com os próprios erros, é muito inteligente aprender com os próprios erros. Mas sabedoria é aprender com os erros dos outros. Onde que eu quero chegar? Pega e olha aquelas meninas de 18 a 25 anos com corpo bonito, corpo bem, mas elas comem de tudo. Aos 40 estão gordos. É a extrema filosofia. 25 anos magro, 35 anos gordo. Em 10 anos muda tudo. E por que muda tudo? Por que ela não engorda já aos 25? Por que tu conhece pessoas que comem e não engordam e você só de sentir o cheiro engorda? A verdade é o seguinte, existem algumas explicações científicas, existem alguns fatores. Um é a insulina baixa, a pessoa pode ter insulina baixa e por isso ela não engorda, de repente ela nem sabe disso. Outro, ela tem realmente uma genética boa, ela tem um metabolismo acelerado, ela tem músculo pelo corpo e por isso que ela come muito, mas hora dessas, presta atenção, você já viu muitas meninas, tá magrinha e comendo de tudo. E do dia pra noite, praticamente, você ficou 6 meses sem ver elas e quando viu, quase não as reconheceu. Por quê? Porque o nosso corpo, ele muda a fisiologia de tempo em tempo. E se você tá comendo, achando que você não vai engordar, é difícil. Possivelmente, você vai engordar. E você não aprendeu com os erros das pessoas mais velhas. Se você é jovem, olha as pessoas mais velhas, conversa com elas. Se elas engordaram. E se você já é mais velho, você sabe do que eu tô falando. Você, de repente, passou um período da sua vida comendo bastante e quando viu, em 2 anos engordou que não tinha engordado em 30. Muito cuidado. Aprenda, sabedoria é aprender com os erros dos outros. E gente, você que me acompanha, estou aqui para dizer que nós estamos lutando contra gigantes se nós for pensar em saúde, emagrecimento e longevidade. Por que gigante? Entenda. Primeiro vamos falar da indústria do alimento. Cada vez alimentos mais rápidos, cada vez alimentos mais processados e não tem tendência a melhorar isso. A tendência é piorar. Aí vamos falar da indústria da saúde, que em meu ponto de vista ela é a indústria da doença. Você e algumas pessoas ainda têm em mente, não importa, se eu tiver uma gordurinha vai ter um remédio que derrete, se eu tiver um infarto vai ter um remédio que me recupera. E assim, pensando dessa maneira, nós estamos indo por um caminho que não tem volta. Ou seja, mude de caminho, mude a rota, porque senão não é fácil. Propriamente as academias, elas querem que você vá fazer atividade física, a maioria delas, não tô aqui dizendo, aqui a questão não é se a academia é bom ou é ruim, lógico que é bom, mas se a academia realmente quisesse ter o teu resultado, ela teria lá dentro comida saudável e não refrigerante. Claro que é você que faz a opção de escolha. Nós estamos envoltos por uma mídia que te influencia a se alimentar mal. Você não vê comerciais de comida saudável, você não vê comerciais de brócolis, você não vê comerciais de batata doce, você não vê comerciais de comida natural, você não vê comerciais de frutas. Em contrapartida, fala aí, você vê comerciais de refrigerante, você vê comerciais de comida rápida, você vê comerciais de lanchas gigantes, eu tô falando aqui gigantes, você tem que ir contra a multidão, porque senão você vai ir para o mesmo caminho. Quero voltar a falar também na indústria da saúde. Eu não vejo ninguém falando em saúde, ou muita gente trocando saúde por doença. A indústria da saúde, na verdade, ela é a indústria da doença, porque a indústria da saúde realmente é aquela que te incentiva a fazer atividade física e se alimentar direito. Não existe ainda muito incentivo para isso. De repente, no futuro, daqui 10, 20, 30 anos, comece a aflorar mais. Tem algumas pessoas, esporadicamente, alguns profissionais que a gente deve seguir, que sim, eles falam em alimentação saudável, equilíbrio nutricional e falam em atividade física. A maioria fala que você pode comer o que quiser, você pode ser sedentário, que futuramente eles resolvem o problema com remediação. O bem-estar, a verdadeira mensagem que eles querem te passar é que se resolve tudo com alguma
uma coisa fácil. E é talvez por isso que você busca dieta milagrosa, por isso que hoje você não presta atenção no que você faz, não presta atenção na sua alimentação, porque vai existir uma dieta que vai resolver o seu problema. Não é verdade. Capriche, cuide-se, ame-se, se priorize. Quem controla o peso sabe que todo dia é preciso fazer boas escolhas. Todo dia é preciso fazer escolhas conscientes. Todo dia é preciso fazer atividade física. Ou senão, não vai conseguir controlar o peso. Porque nós temos aí chocolate que não é chocolate, leite que não é leite, alimento que não é alimento. Tudo disponível e muitas vezes mais barato do que as formas naturais. Qual que você vai ir nesses. Como chocolate que não é chocolate? Pensa comigo, chocolate ele vem do cacau, correto? Você sabe disso. Uma barra de chocolate 50% e ela nem tem 50% de cacau, ela tem menos de 50%, mas vamos dizer que ela tem 50% de cacau. Essa automaticamente dá para dizer que ela é chocolate, porque ela tem, metade dela é cacau. Agora o chocolate ao leite, que você come achando que é viciado em chocolate, não, você é viciado em açúcar, porque cacau você não te vicia, o que vicia é o açúcar. Ela tem 20% de cacau e o restante é leite, gordura e açúcar. Então temos chocolate que não é chocolate, alimento que não é alimento, e você continua fazendo as mesmas coisas achando que vai conseguir emagrecer. Temos bolacha que não é bolacha, temos fit que não é fit. Presta atenção e sempre busca os naturais. Eu falo isso sempre, sempre. Sempre busque a forma natural do alimento, a forma em que o alimento se encontra mais próximo da natureza. Aí você não erra nunca. Além disso, existe uma confusão, uma enganação. Enganação eu já falei aqui, de alimento que não é alimento. E a confusão é o que comer, o que beber, dietas de tudo quanto é jeito, tudo que é tipo de dieta, gente oferecendo pílulas mágicas e você caindo no conto de fada. Por quê? Primeiro, porque você busca resultado rápido. Segundo, porque você não quer mudar o que eu acho que é o mais importante, que é a mudança de mentalidade. É isso que vai fazer uma pessoa emagrecer ou até controlar o peso, já é magra, e sim não ser uma preocupação constante na vida dela. É a mentalidade, ela tem uma mentalidade consciente do que ela vai fazer todos os dias, das boas escolhas, das boas práticas. Já falei aqui sobre como ter uma mentalidade melhor, e é isso que eu trabalho para você. Eu sempre imaginei, sempre, até anos atrás, um tempinho atrás, eu pensava que era hábito que fazia diferença. Eu pensava que se você criasse bons hábitos, isso levaria você a manter o seu resultado de emagrecimento, conseguir emagrecer e manter por muito tempo. Hoje eu sei que não é por aí. E vou te provar falando uma teoria que eu mesmo criei. Você olha jogadores de futebol. Eles têm o hábito de fazer atividade física todos os dias, porque é a profissão deles. Mas quando eles se aposentam, grande maioria para. E se fosse verdade aquela história do hábito, ele ser algo contínuo, os caras tinham que sair correr todo dia, porque eles estão acostumados a correr. O hábito mesmo é a gente querer, o nosso cérebro querer poupar energia, e não adianta, você tem que ir contra isso, a não ser que você leve a barra aí da sua mentalidade. E como que você faz isso? Ter uma barra de mentalidade mais elevada para não cair nessas armadilhas. Primeiro você precisa entender que começa a mudança, ela começa e termina na nossa mente. Então você tem que se priorizar, você tem que comer alimentos porque você se ama. Você tem que comer alimentos melhores porque você se ama e não tem outra alternativa, porque você se prioriza. Ou você prioriza o alimento, o seu paladar. Sempre vai haver essa briga. Priorizar você mesmo ou o seu paladar. Então a história do hábito, sim, se você tiver bons hábitos, vai levar você, enquanto você continuar com esses bons hábitos, a controlar o peso. Mas quem corre todos os dias e sofre uma lesão, fica 2 meses parado, 3 meses parado. Quando ele volta da lesão, naturalmente, se fosse o hábito que levasse ele a correr, ele sairia e ia correr. Por que é tão difícil ele começar? Porque ele não tem padrões elevados de mentalidade. Padrões elevados de mentalidade, eu quero dizer para você o seguinte: você tem que entender como funciona o seu corpo e como funciona o alimento e ter um porquê muito forte. Você precisa elevar o padrão de pensamento, para daí, elevando o padrão de pensamento, você sim criar hábito. Não é o contrário. Primeiro você eleva o padrão de mentalidade, depois os hábitos vêm naturalmente. Se você conseguir elevar os padrões de pensamento, que é começando elevando os padrões de escolha, é não se permitindo ficar com as massas, e pro mesmo caminho você terá sucesso, e não importa em qual é a área da vida. E se a área da vida é emagrecimento e controle de peso, longevidade, saúde, esse é o caminho mais curto, é você se priorizar e você elevar os seus padrões. Essa é a dica última que eu quero deixar aqui. Fuja
do que todo mundo faz. Fuja. Se todo mundo come porcaria, você tem que fazer diferente. Se você é uma pessoa que quer controlar o peso, você tem que ter comportamentos e padrões mentais diferentes. Fuja do que todo mundo faz. Faça você diferente. Enquanto todo mundo está sentado, você está caminhando, você está estudando. Uma boa dica é, você tem elevador, você pega elevador, para de pegar elevador. Se é pela pressa, pela escada é mais rápido. Aproveite cada oportunidade que você tiver para gastar mais energia. Se você vai no centro fazer compras e o centro não é tão longe assim, vai a pé, claro, levando em consideração que não é muita compra. E arruma uma maneira de você estar se movimentando sempre. Se você vai visitar um amigo próximo, vai de bike. Outra dica muito especial é que você encontre uma maneira de fazer atividade física, mas uma maneira gostosa de fazer. Correr libera serotonina e você sente prazer depois da corrida. Mas eu estou te dizendo algo aqui que você esteja muito à vontade de ir fazer. Por exemplo, esse é o meu caso, jogar futebol. Nossa, eu amo jogar futebol. Ou seja, vai jogar futebol se você gosta, porque isso vai fazer você sair de casa mesmo que esteja chovendo, fazer você sair de casa mesmo que esteja frio, vai fazer você sair de casa e se movimentar. Seja futebol, seja voleibol, seja pedal, seja basquete, encontre um esporte que faça você gastar energia, mas que lhe dê prazer. Mais prazer do que ficar sentado assistindo televisão. Aí você estará totalmente no caminho da atividade física. No caminho da alimentação, você precisa encontrar uma maneira, e isso é baixando a barra do paladar, de gostar do que te faz bem. E como gostar do que me faz bem? Gostar de fruta, de verdura, do prato colorido, de proteína. É você se programar e comer menos porcaria. Evitar passar 7, 8, 10 dias sem comer nenhuma porcaria. Você vai conseguir. Aí você faz as escolhas. Não estou dizendo que você não pode sair comer aquela pizza que você tanto ama, mas não faz isso todo dia ou toda semana. Faz isso uma vez por mês. Acabei de ler um livro onde o cara diz assim, ele fez uma pesquisa perguntando para as pessoas qual seria a refeição perfeita para elas se elas tivessem que escolher uma refeição antes de morrer. 96% dessas pessoas escolheram uma refeição que semana passada elas fizeram. Não é assim que funciona. Você tem que se adaptar e gostar de coisas que te fazem bem, de alimentos que te fazem bem. Da mesma maneira que você tem que gostar da atividade física, você tem que gostar de alimentos que te fazem bem e você usar alimentos que são assim tão saborosos como recompensa e não como todo dia. Comer todo dia você não vai conseguir controlar o peso, não tem outra maneira. E esteja disposto a conviver com isso a vida toda, a priorizar você, os seus alimentos, a sua atividade física. E se você hoje está me ouvindo e você está em sobrepeso, está acima do peso, você não está gostando do teu corpo, não sei se você sabe o sentido da palavra sacrifício. Sacrifício ela é uma bênção. Claro que você vai ter que ficar alguns dias sem comer, alguns longos dias de repente sem comer aquela porcaria que você tanto ama, sem tomar tanto aquela cerveja que você tanto ama. Mas é um sacrifício e todo sacrifício ele é por algo maior que vem acontecer, que é o seu controle de peso, seu controle emocional. Eu costumo dizer que toda decisão ela gera perca. Se você decidir emagrecer, você vai perder por algo maior. Você vai perder o quê? Você não vai poder estar comendo toda aquela alimentação desfavorável que você comeria antes. Porém, essa perca ela é momentânea, porque ela é por um propósito muito maior, que é a sua saúde, sua longevidade e seu corpo do jeito que você quer. E eu tenho uma coisa para dizer a você que me acompanha. Você merece ter o corpo que você quer. Você pode ter o corpo que você quer. Você pode ter a saúde que você quer, desde que você eleve os teus padrões de pensamento e faça escolhas conscientes. E eu tenho certeza que você consegue. Fica aqui mais uma vez o meu abraço e não tenha dúvida, você consegue.